essa coisa de, ai, nunca vivi isso na minha vida, eu vou me jogar. O problema é que era um precipício, né? Então, a sacerdotisa aqui fala de um processo de reconexão, de resgate. Um resgate de algo que você perdeu. Você mesma se perdeu dentro. Olá, touro. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos à leitura para o signo de touro. Para você que tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em touro, talvez a tiragem ressoe com você. Lembrando, pessoal, que essa leitura é geral intuitiva, não ressoa com todo mundo, portanto, só se conecte com aquilo que realmente faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Touro já na mesa, vamos às 10 cartas. Quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer uma mandala aqui com o tarô. E depois vou tirando mais conselhos, orientações. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira mandar uma mensagem para marcar uma consulta particular, tá certo? 10 cartas para touro, fundo do deck, volúpia. Vamos ver o que vem para touro aqui. Nossa, touro. Só por Deus, realmente. Aqui mostra uma desestruturação, apesar de não ter saído a torre nessa tiragem, nessa primeira rodada, mas a preocupação, a perda de energia, uma preocupação excessiva, como se você estivesse preso na materialidade das coisas, questão financeira pesando demais aqui para você, uma preocupação que tira o seu sono, inclusive. Tá? E a crueldade aqui cruzando o caminho. Eu tô conversando aqui com taurinos que tomaram um belo de um tombo e que envolve, inclusive, perda financeira, tá? Talvez seja um relacionamento, porque saiu aqui a carta da volúpia no fundo do deck, aqui a gente fala que o peixe morreu pela boca, você foi pego pela questão aqui do tesão, da sexualidade, né? Talvez alguém tenha mexido muito com a sua libido e... a gente sabe, né, é algo importante, faz parte de um relacionamento, mas ficar só nisso é complicado, porque às vezes você fica cego e não enxerga outras coisas que são importantes, que dão os próximos passos para uma relação, tá? Me preocupa essa carta da crueldade cruzando aqui, porque é como se alguém tivesse sangrado você, né? Sangrado financeiramente, inclusive. Espero que não tenha sangrado sendo violento com você, né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade de muitas mulheres, é só ligar o noticiário para você ver o que acontece, né? Nesse mundo machista que a gente vive. Mas, enfim, aqui, digamos, é uma sangria financeira, tá? No seu mental mostra o louco falando, recomeçar do zero, você se criticando muito, falando assim, onde é que eu tava com a cabeça para me enfiar nesse barco furado, tá? Então você também, de alguma maneira, achando que você foi doida, foi louca, você ficou cega, você talvez tenha jogado tudo pro alto em nome de uma paixão que foi avassaladora a princípio, mas assim, esse avassaladora, ela pode ter sido literalmente avassaladora porque algumas coisas se concretizaram de um lado negativo aqui, né? Você pedindo ajuda espiritual no seu inconsciente, tá? A carta do Hierofante saiu praticamente aqui duas cartas, né? O Papa e a Papisa, que seria Hierofante e a sacerdotisa no meu tarô. Então aqui fala até de intervenção divina, a gente pode falar de livramento, tá? Se você perdeu muita coisa, como aparece aqui, né, de começar do zero, eu sei que isso dói, né? Isso dói, às vezes até fisicamente, mas pense que se você ficasse mais tempo, seria muito pior, tá? Então, o livramento vem nesse sentido. A espiritualidade não pode te livrar das más escolhas, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, se você, de repente, escolhe jogar tudo pro alto e viver uma paixão, isso aí é uma escolha sua, você tem o direito disso, né? Mas, de fazer isso. Mas, não tem como você colher maçã se você plantou pera, né? Então, quer dizer, se você plantou algo
e teve a expectativa de colher outra coisa, isso não vai acontecer. Então, se você teve os sinais, se você viu que era um cara que foi muito rápido o relacionamento, foi muito inconsequente, aquela coisa que a pessoa chega já não prometendo nada, entregando tudo, toma cuidado. Toma cuidado, porque todo manipulador, toda pessoa que é narcisista, ela age dessa forma. Ela vai pelo encantamento, né, da sua vítima. E então a espiritualidade não tem como te livrar disso, né? Não tem vacina antipsicopata, não tem vacina para você não conhecer uma pessoa que é desequilibrada. Só que a partir do momento que você toma essas atitudes e você também se prejudica, existem aqueles que estão por você ali, né, para te resgatar desse caminho das más escolhas. Então eu vejo isso, o Hierofante te trazendo de volta para a vida, né, te resgatando lá do fundo do poço. E talvez você tenha terminado ou fugido. Foi algum sinal, foi alguma intuição que você teve, que você foi buscar, você foi olhar no celular, você de repente jogou um nome no Google, descobriu alguma coisa, alguns podres ali que a pessoa nunca falou pra você. E aí você começou com uma pulga atrás da orelha que virou um elefante, tá? Eu tô falando essa energia, o que me vem na intuição, né? Tô falando sem olhar até as cartas aqui. Bom, Cavaleiro de Copas mostra exatamente isso, o encantamento, né? O príncipe encantado. Então pode ser aquela pessoa que chegou na sua vida e foi de uma forma assim avassaladora, né? Preenchendo todos os buracos, todos os espaços que você tinha, né? Todas as carências que você carregava. E aqui o Cavaleiro de Espadas, né? Mostrando assim uma vitalidade e um afinco. É uma pessoa muito objetiva. Então, essa aproximação, ela teve algum tipo de objetivo, tá? Que não foi aquilo que a pessoa mostrou. Aqui é algo próprio que a pessoa não compartilhou, tá? E ela foi sozinha na busca desse objetivo, dessa conquista. Então, cuidado, né? Talvez você tenha caído até num golpe. A gente sabe que tem muito cara aí que até pelos aplicativos de relacionamento, se mostram como pessoas bem-sucedidas, verdadeiros príncipes, e no final são cafajestes que estão só explorando mulheres. Eu espero que não seja o seu caso, mas infelizmente para uma parcela de vocês eu tô falando isso e eu identifico essa energia. Você vem como a alta sacerdotisa. Então, aqui fala, a intuição, o alarme, tocou. E você é uma pessoa intuitiva, você é uma pessoa que tem uma abertura espiritual, não é de agora, mas o problema é que você ignorou todos os sinais, né? A carência falou mais forte. Talvez essa coisa de, ai, nunca vivi isso na minha vida, eu vou me jogar. O problema é que era um precipício, né? Então, a sacerdotisa aqui fala de um processo de reconexão, de resgate. Um resgate de algo que você perdeu. Você mesma se perdeu dentro de você, tá? Então, talvez você busque também, se não buscou, você seria indicado buscar uma ajuda espiritual, porque não é fácil passar por tudo isso, né? A decepção, ela é muito grande. E como eu falei, você também se critica, você acaba aqui se julgando muito, né? É como se você mesma se colocasse de castigo. E aí é a questão de você também se perdoar, tá? A sacerdotisa vem trabalhar esse auto-perdão na sua vida. Ao seu redor, o príncipe de copas. A gente tá falando do mesmo cara, tá? O mesmo naipe aqui. É uma pessoa que vai tentar orbitar, tá? Não é um cara que simplesmente vai pegar a mala e sair fora. É alguém que vai... Sabe quando a pessoa vai ciscar o terreno? Então, mostra aqui que você, por mais que tenha descoberto coisas, que a máscara caiu, você tá decepcionada, você se julga muito, mas essa pessoa ainda tenta trabalhar com a imagem que ela criou lá no começo, né? Só que o verdadeiro objetivo, olha, tudo superficial, aqui é só um mergulho, é só molhar o bico, não é mergulhar profundamente. Então, é aquela pessoa que fica orbitando, tá? Ela vai, volta, ela, assim, não assume, mas também não larga. Então, você tem que ser forte. Aqui mostra o desejo do início de uma nova era, tá?
A questão é que você pode desejar uma nova era ainda com esse cara pela dependência emocional que ele criou. Mas vem a carta da Vitória aqui. A Vitória fala do seu protagonismo de volta. Então, eu vou pedir orientação para as cartas, né? Aqui ainda fala da questão da sexualidade muito forte, mas ao mesmo tempo essa carta fala do poder feminino em alta. Então, como vem a Vitória e fala do reconhecimento do seu lugar, é como se você tivesse que mudar, virar a chave, né? Aquilo que você tem de melhor como mulher, que você entregou para esse cara, você agora tem que virar a chave e entregar para você em primeiro lugar, tá? E ele que lute. Então, vamos ver aqui quais são as outras orientações para taurinos e taurinas. Eu falo mulheres porque vem essa energia, né? Meu público é predominantemente feminino, mas talvez esteja invertido. Então, você também pode adaptar aí, se é um homem ou se é uma mulher, tanto faz. Vamos aos conselhos para touro. Olha, o casal. Ó, é o bate e assopra, tá? Esse casal aqui, Cavaleiro de Ouros e a Rainha, vocês têm uma afinidade, talvez seja essa questão da química entre vocês. Só que é aquela coisa, como eu falei, o bate e assopra. Porque é uma parte importante no relacionamento, só que não entrega tudo, tá? E tem coisa faltando aqui. E talvez você esteja presa por esse lado, pensando nesse cara e deixando que esse cara tenha acesso à sua vida por esta questão. O que mais vem para touro? Olha só, é o capricho do tarô, né? Mesmo naipe. Cavaleiro de Ouros, Rainha de Ouros, presa na situação. Aí veio a carta do deboche que falando, aquilo que você espera não vai ser a sua realidade, né? Aqui são aqueles memes de expectativa versus realidade. A carta do deboche é uma puxada de tapete que a vida te dá. No caso, este cara, tá? O seu sonho, você tá olhando para o casamento, ó. A carta dos amantes, o enlace, união, conjunto, pessoas que seguem em frente. Porém, olha só, o mesmo naipe. A princesa de ouros segue sozinha. Então, aqui, toda energia que o tarô me mostra é que você vai seguir viagem sozinha, tá? Que aquilo que o cara está prometendo, ele pode ter entregado lá no comecinho, mas veja que diariamente o cara não está entregando aquilo que ele prometeu. E está sempre arrumando uma desculpa, uma saída, para não dar um próximo passo, firmando essa relação, tá? E aqui mostra o potencial, toda a vida maravilhosa que você tem dentro de você. A barriguinha de grávida fala assim, é o potencial de geração dentro de você. Mas você tem que ter essa firmeza de dar um passo num local seguro. Você tem que testar o solo, né? Testar o chão antes de pisar. Porque aqui você se jogou, né? De repente deu match, mas existem outras coisas que fundamentam uma relação. E é isso que tá faltando, tá? O primeiro passo é a química, mas tá faltando muita coisa. É uma casa sem chão aqui. Vamos ver o que mais para touro. Energia, Rainha de Espadas mostrando, cortando a cabeça de um homem. Aqui a carta do valor, a valorização. Então, se você permanecer nessa história presa por esta carência, só por essa questão, por esse lado que o cara te domina, cada vez mais você vai se sentir desvalorizada e desapontada emocionalmente. Né? Porque aquilo que é para você, inclusive na cama, ele pode fingir que é para ele, mas não é tudo isso. Tá? A forma como você olha para essa entrega, para esse amor, ela é completamente diferente da forma como ele olha. E você está medindo avaliando essa situação pelos seus olhos. Claro que não dá para você viver a vida do outro, mas é como eu falei, enxergue as atitudes. Será que o cara só entrega o máximo dele quando lhe convém? Quando ele quer alguma coisa? Né? Porque o amor é uma energia recíproca e gratuita no sentido da pessoa gostar, querer cuidar, estar presente. Aqui mostra a Rainha de Espadas cortando.
tá? Então, mas esse corte talvez venha por um momento insustentável no relacionamento. Por enquanto você tá naquele ioiô, né? Algumas pessoas estão assim, no vai e volta. Promessas de melhora, promessas de dar um próximo passo, mas que não estão se concretizando no momento. Olha só. Disputa, torre e fracasso. Então, essas cartas são autoexplicativas, né? A disputa mostra aquilo que você queria, que era a carta dos amantes ali, o enlace, né, das pessoas, aqui tá virando a casaca, né? Então, as pessoas que não se suportam, que estão disputando algo, a casa caindo, a torre aqui. E o fracasso, que pode ser, inclusive, material. O que mais? Ó, é uma pessoa que comete muitos excessos, tá? Então, como eu falei, talvez ele jogue nesse campo aí das promessas, mas aqui mostra que ele não cumpre, porque é demais. Nem os cálices dão conta aqui da vazão da água. Talvez é uma pessoa que seja megalomaníaca nesse sentido de prometer mundos e fundos, achar que pode, que quer, que conquista, que sabe, que tem. E, na verdade, não é nada disso. A carta da arte fala do alquimista, alguém que está sempre nessa característica de se juntar com o outro para conseguir realizar alguma coisa na vida. Então, pelos méritos próprios, essa pessoa não consegue se sustentar, tá? E tem uma questão de dificuldade com o dinheiro, porque aqui mostra o príncipe de ouros, é o lado material, porém, emocionalmente, a pessoa desequilibrada, ou seja, o dinheiro indo embora, né, ao sabor do vento, né? Conforme oscilam as emoções, o dinheiro vai embora também. O que mais o tarô fala sobre esta situação? Vamos ver aqui. Olha, tem coisas que você não enxerga claramente nesse relacionamento, tá? Existe aqui uma motivação que é o ganhar. Como eu falei, aquela pessoa oscila muito, né? Ao sabor do vento, ao sabor das emoções. Então, pode ser um ganho e perde financeiro. Talvez alguém que se afaste quando a casa caiu, mas daqui a pouco volta porque precisa de novo. Aqui mostra prudência, você tem que dar o devido valor, a devida importância aos frutos, tá? Os frutos, o que você tem do seu trabalho, ou de repente se você herdou alguma coisa que é sua aqui. E a carta da lua fala, você não está enxergando essa situação com clareza, tá faltando, quando a gente está dentro da situação, às vezes é difícil enxergar, né? Tá faltando você se distanciar um pouco para olhar com outros olhos, para ter uma visão mais ampla. Aqui é cuidado com enganos. Então, o que eu posso dizer? Não dê um passo maior do que a sua perna, não feche negócio, não coloque nada no nome dele, não faça nada assim, eu preciso do empréstimo, vamos pegar no seu nome que o meu tá... Não faça nada disso, tá? Fuja disso, porque a chance de você fazer uma caca, ela é enorme. Fuja disso, simplesmente se isso está acontecendo, ó, questão financeira de novo, ó, as de ouros e riqueza. Ó, pode ser alguma coisa que até pare na justiça. Se você não tomar a devida precaução, se você sair assinando papéis que você não entende nada, se você não consultar um advogado que seja seu e não dele, talvez você faça caca realmente na sua vida e isso pare, inclusive, no tribunal, tá? Questão de justiça. Da pessoa achar que tem mais direito que você, ou união estável, alguma situação desse tipo, tá? Adapte aí a sua vida, mas cuidado, seguro morreu de velho. Vamos aos últimos conselhos do tarô para esta questão. A gente tá falando de um cara manipulador, tá? Só vai parar se você tomar consciência disso e colocar um ponto final, tá? Aqui é você tirando as suas próprias conclusões, porque enquanto você condicionar as suas decisões ao que ele fala, você vai ficar nessa roda viva. E o As de Paus fala, você precisa de um movimento de libertação, clareza, é o fogo que purifica, tá? Você precisa tomar ciência, conhecer de fato, conversar com outras pessoas, abrir o jogo para pessoas próximas, pessoas confiáveis, de repente amigos, familiares, daquilo que você está vivendo, porque você não está enxergando. E a partir do momento que você abrir para outras pessoas, elas vão saber
abrir os seus olhos também, tá? Dar a opinião delas, mas assim, despertar algo que você não está vendo. Então, este é o conselho do tarô, e cuidado que é uma pessoa aqui com múltiplas habilidades, o problema é que usa isso só em benefício próprio, tá? Então, é manipulador nesse sentido. Bom, Touro, essa semana a leitura foi pesada, mas é o que temos, tá certo? Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre sobrem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.